dia, pessoal! Patrícia me puxando a orelha no início, mas assim que é bom. Bom dia, gente querida! Bom dia com muita alegria! Bom dia, gente! Bom dia, queridos irmãos, que sejam bem-vindos com muita alegria para este encontro maravilhoso de hoje, viu? Bom dia, turminha, bom dia, sempre com muita alegria. Bom dia a todos! Uma linda manhã de quarta-feira para todos nós, com essas carinhas todas sorridentes, dando bom dia. Não tem jeito do dia não começar bem, não é verdade? Hoje, então, pessoal, nós temos o No Vinha de Luz, né? O capítulo 27, chamado Indicação de Pedro. E ele parte, então, o Emmanuel parte, então, desse versículo, né, do Pedro 1, capítulo 3, versículo 11, que é assim: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Muito bem. Aí Emmanuel comenta: a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal. Consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou refira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Muito bem. Vamos começar novamente, então, a conversar a respeito disso. Vamos lá. Para começar, assim, como eu falo sempre, eu percebo sempre que o Emmanuel, ele traz um versículo e, às vezes, fica excelente a gente ver o contexto que esse versículo foi colocado. Em outras ocasiões, como eu acho que é o caso desse estudo do capítulo 27, o versículo por si só já encerra tanta coisa que, se fôssemos estender até para os demais pontos, seria até complicador, né? E ele, então, assim, não tem necessidade. Se precisar, né, ele, no seu comentário, ele vai referenciar-se às circunstâncias do versículo para poder dar mais sentido às ideias que ele traz. Mas, nesse em especial, ele traz, dessas duas pequenas linhas, coisas que nos fazem pensar bastante. Primeiro, considerando que o aspecto simbólico e o aspecto interpretativo do Evangelho, nós temos aqui várias palavras que, por si só, têm uma conotação muito ampla, né? A primeira delas seria o aparte-se. Né? O que é apartar-se? É afastar-se do mal. Então, quando ele diz aparte-se, né, quando o Evangelho coloca aparte-se, ele está dando uma afirmação extremamente positiva. Isso não é nem uma declaração, é uma afirmação. Né? Então, é quase que imperativo, aparte-se, como falar, não matarás. Né?
Ou se eu chegar para a pessoa e falar assim, saia, eu estou fazendo um comando. Então, trata-se de um comando de Jesus. Aparte-se do mal. No caso, né, está em Pedro, mas como Jesus dissesse, aparte-se do mal. Bem, aí ele fala, e tá, eu me afastei do mal, o que eu faço? E faça o bem, né? Busque a paz e siga. Aí, então, vamos lá. Então, já tem, afastei-me do mal, muito bem, afastar-se do mal. É um ato de se afastar. Aí eu sempre penso assim, quer dizer que eu vou sair correndo? Eu vejo o mal, sair correndo para fora do mal? É mais ou menos isso. Mas veja, todas as coisas do Evangelho têm um caráter simbólico. E esse aparte é o verbo que se aplica às atitudes que você tem, ao que você alimenta em seu coração e aquilo que você não vai alimentar. Eu me aparto dos alimentos que não me fazem bem. Então, eu desinteresso por aquilo que não traz crescimento para o meu coração e para o meu ser como um todo. Isso é apartar-se. Aí ele fala do mal. Muito bem. Como é que nós vamos entender o mal? Porque fala mal, tem umas coisas que são muito interessantes. A gente, às vezes, vai pegar um determinado escritor, né, um filósofo, né, é muito comum, quando ele vai tratar de um determinado assunto, ele pega e faz uma lista dos conceitos que ele vai utilizar para construir seus raciocínios. Eu vou chamar isso, então, de premissas, de base de pensamento. Então, ele coloca ali aquilo que ele acha que é determinada coisa, né, como ele considera determinado expressão, determinado termo, né? Alguns que ele trata como axioma, ou seja, são aquelas questões que desnecessitam de prova, né? Para ele, né? Por exemplo, para mim para mim um axioma, assim, que não necessita de prova, o amor à vida. Quando eu falo assim, preservação da vida, para mim não precisa provar, né? É uma coisa que para mim é inerente, que significa que toda vida tem valor, significa que toda vida deve ser preservada, toda vida deve ser defendida, né? E aí ele pega e vai conceituar o que é vida. Vida é a expressão do corpo, né? E assim por diante. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, vida, né? Ou preservar a vida, eu tenho aquilo como certo. Então, eu vou fazer os raciocínios segundo o que eu tenho como conceito do que é vida. Então, quando ele fala afaste-se do mal, vamos procurar, nós vamos entender que esse mal é um mal que nós conseguimos enxergar no Evangelho, aquilo que é contrário às ações de Jesus. É contrária às leis divinas. Porque, por exemplo, se você chegar e falar assim, sei lá, eu trombei numa árvore, machuquei a cabeça e tive uma dor, a dor é um mal. É mal mesmo? A dor? Essa dor é um mal? Que conceituação você tem do mal? Se a gente tem como premissa que Deus Pai, soberanamente bom e justo, e tudo que nos acontece, né, acontece em função de uma necessidade que temos para o crescimento do nosso espírito eterno, né? Então, se ele é bom e justo, ele jamais me daria algo que seja mal. Eu vou interpretar, eventualmente, aquele acidente, né, o chamado de acidente, aquele machucado, aquela dor, não como um mal. Vou encarar aquilo como uma necessidade. Eu me aparto da percepção de mal, que essa percepção é formada pelos meus próprios interesses. Então, se eu formo uma percepção sobre as coisas segundo as leis divinas, eu me aparto do mal, porque eu não vou ver mal onde o mal não existe. Então, isso não é o mal. Tá certo? O que é o mal? O mal é eu alimentar um egocentrismo, um egoísmo. Aliás, egocentrismo e egoísmo são coisas diferentes, uma vaidade, um interesse em mim mesmo, uma necessidade de conforto, e encarar todas as circunstâncias que são me apresentadas na minha vida, né, ou algumas circunstâncias, pelo fato de me trazerem desconforto, como mal. Eu vou entender como mal a ação do outro. O mal, aqui que ele fala que se aparte, são as formas como você constrói a sua percepção e recebe as coisas que lhe são colocadas. E daí você as alimenta e atua, segundo essa sua percepção. Isso cabe sempre uma pergunta que eu acho interessante.
Você já viu alguém falar assim, é claro, assim, nas expressões divertidas que fala assim, nossa, eu sou do mal, eu fiz isso aí, né? A pessoa possa brincar. Mas tem alguém que fala assim, não, eu estou fazendo isso porque eu sou mal, porque eu estou fazendo uma maldade, que eu quero fazer uma plena consciência. Não, de forma geral, a gente faz as coisas na tentativa de acertar, segundo os valores que tenhamos alimentado, né? Então, se eu alimento um valor que eu devo, e esses valores são construídos segundo os meus egoísmos, a maneira como eu alimento minha vaidade, meu egocentrismo, né, e assim por diante, né, minhas ambições e tudo, então eu acho, por exemplo, que eu não estou fazendo mal algum quando eu remunero uma determinada pessoa, né, porque eu posso olhar assim, não, na verdade, estou dando um trabalho para ela, ela já. Aí está o mal, né? Eu fico dizendo o que ela deve perceber, como é que ela deve receber, né? A minha percepção que eu construí segundo meus valores, que eu estou fazendo uma coisa boa, né? Muito embora, é claro que eu não esteja fazendo uma coisa boa sob o ponto de vista, né, dos exemplos de Jesus, em que eu estou explorando aquela outra pessoa, mas segundo os valores que eu alimentei em mim, ou seja, não, eu preciso sempre estar rodeado de coisas boas, né, de coisas que me dão conforto. Não, porque eu tenho dinheiro eu tenho mais direitos, porque eu tenho mais capacidade de trabalho, mais, vamos dizer, menos braçal, me dá direito de estabelecer qual que é o valor do trabalho braçal desse sujeito, né? Não, ele vai viver com menos condições do que eu, mas eu preciso mais, né? Porque eu estou sendo alimentado pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, embora eu acho que esteja acertado, porque eu acho que isso é justo, segundo os parâmetros que eu alimentei. Então, eu me sinto à vontade e faço com a atuação de achar que eu estou acertando, que eu estou fazendo um bem, dando uma super remuneração a um elemento. Veja, um determinado trabalhador. Veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao sistema capitalista ou defendendo o comunismo, nada disso. Eu estou pegando uma situação específica, assim, uma coisa fortuita de alguém que esteja pagando mal um trabalho que ele houvesse contratado, sabe? Achando que está acertando, achando que nada mais faz do que estar trabalhando, fazendo a questão de oferta e procura, enfim. E, no entanto, ele tem, se envolvesse por valores outros, falasse assim, bem, se eu não tenho condição de pagar o que é justo, sob o ponto de vista do esforço que ele está fazendo, uma outra percepção de justiça, não sob o ponto de vista dele, egocêntrico, egoísta, né? Mas sob o ponto de vista do outro elemento, ser um trabalhador, um irmão que tem as suas necessidades e há uma relação justa de trabalho, ele fala, bem, eu não posso pagar mais, então eu não contrato. Ou, quando eu contratar, eu vou pagar o que deve ser pago. Não estou defendendo aumento do salário mínimo, entenda, não é isso. Eu estou estabelecendo assim, apenas uma relação em que eu acho que eu estou acertando, e, na verdade, não estou. Então, a parte-se do mal, quando ele fala parte do mal, ele está falando, se prepare, se instrua, construa entendimento, se aproxime dos valores de Jesus, os valores de Deus exemplificados por Jesus. E aparte-se é uma ação. Então, para você desestruturar esse mal que é interno, que é seu, que não é o que está fora, é o que está dentro, o mal é o que está dentro, é ele que te afeta, né? Tem uma passagem que nós estávamos estudando ontem sobre a questão das qualidades da fé, da prece, que fala assim, se ainda guarda alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe. Quer dizer, quem guarda é você. O mal do qual você deve apartar-se é aquele mal que você alimenta, é buscar não alimentar esse mal, né? Isso que é apartar-se do mal. Agora ele diz, como que faça isso? Olha só, ele usa aqui eu acho muito interessante que a gente que nem eu diz assim, é que nem estudante de medicina nos primeiros anos quer diagnosticar tudo. E advogado também, quando entra para fazer escola de direito, acha que entende de tudo de lei, né? É só com a experiência, com a vida, que vai entender que não é bem assim, tanto para o médico, para o advogado, ou para nós mesmos. Eu, por exemplo, me aproximei um pouco da lógica, então em tudo eu acho que eu estou entendendo lógica. Então eu vejo aqui, o E já sei como operador lógico, né? Então, mas vamos tentar utilizá-lo aqui para poder fazer entendimento. Quando ele fala, aparte-se do mal, então ele junta. Então, uma coisa sem a outra não é verdade. E faça o bem. Se ele tivesse dito assim, aparte-se do mal ou faça o bem, eu poderia escolher um ou outro, né?
Mas ele diz assim, ele está reforçando, na hora que ele coloca o e, que uma coisa é ligada à outra. Então, se a primeira expressão é falsa e a segunda é verdadeira, né, a frase inteira é falsa. Né? Agora, se eu coloco um ou, uma verdadeira e outra falsa, a frase toda é verdadeira. Bem, aí isso é outra história. Eu quero entender assim, que não adianta só apartar-se do mal e faço bem. Esse faço bem, ele está reforçando que é apartar-se do mal. Só há uma maneira de apartar-se do mal, é fazendo bem. E se nós temos a conceituação do mal, nós fizemos uma conceituação do mal, que o mal é aquilo que você alimenta, contrário à lei divina em você mesmo, né? E é disso que você deve apartar-se, ou seja, não construir tais coisas em você. Para que isso aconteça, você tira uma coisa, na sua completude é necessário colocar outra. E o que é importante que coloquemos no lugar? O bem. Aí vamos ver qual que é a conceituação do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o que é um homem do bem, aquele que faz tudo, né, que faça bem para ele e para os demais, que não seja só para ele. Né? Aí você fala assim, dinheiro é bom? É. Então eu vou roubar um banco. É bom para mim? É, porque o dinheiro do banco vai fazer para mão. É bom para o outro? Não. Então tem que ser bom bom para os outros. Então não é bom. Então não é do homem de bem. Né? Defender a minha integridade física é muito bom. Né? E eu defendo essa integridade física, a minha integridade física, atacando um suposto ou o meu agressor, matando o meu agressor, matar o outro não é bom. Sobre a lei divina, está dizendo, não matarás. Então, uma coisa e outra, daí o operador lógico. Então, tudo não presta. Tudo não presta, não. Tudo não é bom. Né? Aquele preservar-se, sim, mas matar, não. Então, bom, então eu não posso preservar minha integridade física, para isso matando o outro. Deu para entender? Quer dizer, uma coisa não vive sem a outra. Não adianta apartar-se do mal sem, ao tirar esse mal, ou seja, apartar-me do mal, sem colocar outro. E o outro é fazer o bem. E o que é fazer o bem? Fazer o bem é aquilo que tenha real correspondência com a lei divina. Isso é o bem. Né? Porque a gente tem a mania de achar que sabe o que é o bem. O bem é aquilo que me faz sentir bem, aquilo que não fere o outro. A gente mistura também, o bem também é comer leite moça. Nós passamos aqui um tempo antes desse negócio falando das maravilhas que é a materialização da obra divina é leite moça na vida da gente. É uma delícia mesmo. Né? Mas o bem é exatamente assim, o bem é aquilo que corresponde integralmente com a lei divina. E a lei divina começa com, por exemplo, não matarás, no exemplo que eu disse. Né? É do bem nos preservar? Mas só será do bem se e somente se, neste meu preservar, eu não faça mal a ninguém. Porque senão não é do bem. Então, me aparto do mal, que é me justificar para poder transgredir a lei de Deus em função de algo que eu considero, no meu escala de valores, seja ela alimentada por meus egoísmos, pelas minhas vaidades, ou alimentado pelo meu afastamento do egoísmo da vaidade. Né? Em que aquilo é o valor maior para mim. Então, eu vou me afastar daquilo que é alimentado pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, e aproximar daquilo que é mais altruísta, que é mais próximo de Deus. Aí eu estou me afastando do mal. Nesse lugar, eu preciso me alimentar das coisas que me fazem uma comunhão maior com as leis divinas. Né? Desta forma, aí vem a conclusão. Né? Desta forma, o que acontece? E outra coisa também, né, que seria mais uma informação lógica, olha só, busque a paz e siga. Né? Olha que coisa interessante, vamos tornar essa coisa mais material. Acha, né, busque, procure, né? Acha o coelhinho, ok, achei, está ali. Aí o coelhinho começa a movimentar, acha de novo, agora o coelhinho está ali. Agora acha de novo, agora o coelhinho está ali. Né? O tempo todo tem que achar. Não, você achou, agora siga. Aí não, eu fico no rastro do coelhinho. Onde o coelhinho está indo, eu estou indo. Né? Aí ele fala, o que é buscar a paz? Vamos buscar a paz. Paz, vamos ver a conceituação de paz de dicionário, só para a gente compreender. É relação entre pessoas que não estão em conflito. Acordo, concórdia. Né? Aí fala de nação, tal, né? Mas vamos pegar essa definição, né? Acordo, concórdia.
Então, esse acordo concórdia, a gente considerando paz como acordo e concórdia, olha que coisa linda que fica. Paz é quando a gente fala assim, eu estou em paz, quando há uma concordância entre as suas atitudes com os valores que você alimenta em você. Não é verdade? Ou com a busca dos valores que você elege. Aí eu fico em paz. Por isso que quando a gente coloca assim, a paz, que se fala, como a Aldinha falou, e relembrou muito bem, e que nós vamos lembrar aqui, assim, a paz é de dentro, não é de fora. Da mesma forma que o perdão é algo que você faz internamente, que não é uma coisa externa, porque é você que guarda a mágoa, cabe a você perdoar, né? E o perdão é a ferramenta individual, uma ferramenta presenteada por Deus Pai para que possamos nos ajustar no caminho da elevação do nosso espírito eterno. A paz é algo interno também. É uma concordância que fazemos entre nossas atitudes e os valores que elegemos. Eu tenho uma frase dessas diversas frases que saem na internet, mas essa eu acho a coisa melhor do mundo. Assim, você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? A gente pode olhar assim como abandonar determinados valores, determinadas posições, né? Para que você relaxe, e tem a conotação também de você rever os seus valores em função de uma paz. E qual que é essa paz? É estabelecer uma real concordância entre seus valores e suas atitudes. Então, se a gente juntar essas três coisas, afastar-me do mal, fazer o bem, e como é que a gente faz isso? A gente nos inundando dos valores coerentes com os valores de Deus, segundo a exemplificação de Jesus, né? E pacificarmos-nos, concordarmos com eles, nós encontraremos paz. Termos as nossas atitudes segundo os valores que nós alimentamos, sempre afastando do mal, aproximando do bem e permanecendo na paz. E quando ele fala siga, o que eu acho maravilhoso isso é aquela história. Quando você seguir, é um ato contínuo, é um ato que exige seu movimento com este objetivo. Então eu digo que a gente faz as coisas, as nossas atitudes, elas acontecem de três maneiras, tá? Veja, eu não estou fazendo essa declaração como definitiva, eu estou fazendo uma proposição de reflexão. Então, veja, a primeira delas, que eu diria seja por obediência, né? Ou, vamos dizer assim, por obediência, que seria disciplina, né? Então, veja, eu elejo que o valor de amar o próximo é um valor, para mim, áureo, né? Um valor maior, os valores mais fundamentais, que é amar o próximo, ok? Então, o que eu faço? Eu não consigo amar o próximo. Aí eu vou no Evangelho, vou na exemplificação de Jesus, pego os recursos do Espiritismo para me auxiliar, me coloco em práticas, né, que me auxilia a compreensão do amor do próximo, o entendimento desse amor do próximo, né? Me proponho atitudes, né, que no meu entendimento, no entendimento que eu sou capaz de fazer, referencie ou traduzam-se em ações em favor do próximo, né? Segundo a minha percepção do que é esse amor, do que eu tenho tentado construir, me manto, né? Me aproximo do que é necessário para amar o próximo, que está descrito no Evangelho e que é auxiliado pelo Espiritismo, com tantas obras, com tanto auxílio. Me aproximo de ações que às vezes eu não faço espontaneamente, mas eu vou aprender na sopa, porque já tem um grupo que já faz, então eu vou me aproximar dele, talvez na sopa, ou no passe, ou na campanha do quilo, ou na visita de asilos, na visita de coisa, ou na paciência com aquelas pessoas que me irritavam, percebendo em mim fragilidades, ou em trabalhos que são necessários, mas que eu repudiava. Eu vou me treinando, então eu vou na disciplina, né? Na obediência em função de um objetivo, eu me proponho ao trabalho. Então, essa é a primeira situação das atitudes que eu faço. Eu sempre considero e falo, estou no aprendizado. Às vezes algo me machuca, aquilo ali que lá dentro eu estou assim, mas por disciplina, eu não traduzo isso na energia de uma palavra malsã, né? Eu procuro não murmurar
Eu me recolho, faço oração para poder conter essas disposições. Eu tenho uma atitude diferente em relação àquelas coisas. Ao invés de me revoltar, eu vou evitar, vou me apartando desse mal. Tá certo? Faço bem, substituo essa ação com uma oração, que talvez, né? Faça bem, que eu estabeleça uma comunicação com os planos mais altos, né? Então, nesse processo, eu estou fazendo um processo de disciplina. Para mim, não é fácil alguém chegar para mim e me dar eu brinco dizendo assim, me dar um soco, eu não só vou ficar escantado aqui dentro, como eu vou me armar e vou querer dar outro soco nele, por mais fraquinho que eu seja, porque eu estou até no condicionamento, eu fico condicionado a essas coisas, mas eu, por disciplina, eu me recolho, falo assim, não, e viro o outro lado, como Jesus disse, né? Não é materialmente, né? Mas tento compreendê-lo, a única forma de expressão dele, agressão, enfim, eu estou na disciplina, mas eu não consigo fazer. Ainda. Eu estou tentando, estou na obediência. A segunda questão das ações que você faz, das atitudes que a gente tem, veja, eu não estou afirmando, eu estou fazendo uma reflexão, uma proposição de analisarmos as coisas, que é diferente. É aquele momento em que Jesus diz assim, eu não vim derrogar a lei, eu vim dar cumprimento. Então ele já faz, não por uma disciplina, ele já faz porque efetivamente ele já sente aquilo, ele não sente susto. Então, se a pessoa dá um soco, vamos dizer que seja nesse campo que você está, nesse ponto, né? Ele já percebe e diz, né? Esse amigo, ele carece de um carinho. Ele nem sente raiva, nem esquenta o sangue. Ele sente a dor, mas a dor não causa sofrimento nele. Ele atua com amor. Ele atua em relação àquele próximo, um sentimento assim de compaixão. Meu Deus, o que é que afeta tanto que ele tem que expressar, né, fisicamente? É o que ele tem para dar. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia com o outro, naturalmente. Eu não. Eu estou lá na disciplina. Se dá um soco, eu vou pensando essas coisas todas, mas eu não sinto, eu não tenho essa confiança, eu não tenho essa atitude correspondente aqui. Não, eu estou querendo construí-la, eu estou na disciplina. Então, embora a vontade seja de armar, dar um jab, um direto e mais um upper, eu não faço nada disso. Eu me recolho, me afasto e vou buscando recursos, porque eu estou na disciplina para poder melhorar isso. Né? Se eu tivesse nesse segundo estágio, vamos dizer assim, né, eu já não teria isso, já seria algo que eu daria cumprimento a essa lei de amor na compreensão do outro. Então, eu vou agir de acordo com isso. Né? É aquilo que Paulo falou, hoje não sou eu quem faz, é Jesus que faz para mim, porque ele está na disciplina. Né? Aí um dia serei eu. Né? Eu, quando ele começa a dar cumprimento, em que aquilo é natural, aquilo ali é uma coisa que ele alimentou e já percebe, a confiança é tanta que é natural, ele não toma susto. Ele toma, sei lá, o susto pela, né? Eu estou falando um soco, assim, do tapa que a pessoa deu, talvez, mas a reação, o condicionamento que ele tem íntimo, não é de dar outro tapa. O condicionamento é de compreensão, de aceitação, de entender, de misericórdia, de compaixão com aquele que agrediu. Essa é a resposta imediata. É nisso que ele está treinado, mas ele treinou com disciplina. Ele disciplinou. Bate em mim, a primeira reação, abrir, mas eu seguro, eu estou na disciplina. Um belo dia vai bater, né? É Jesus que está respondendo por mim. Um belo dia vai bater, sou eu que vou, nossa, que misericórdia. Meu coração se enche de misericórdia, de compaixão pelo aquele que agride, porque agrediu, porque é o que ele consegue. Eu vou estar muito mais preocupado com o que eu estou fazendo de errado do que propriamente ele, para tentar me corrigir, para não suscitar tal coisa no outro. E a terceira forma da gente agir é por coação. Sabe? Como é que eu diria isso? É meio parecido com o primeiro. Olha assim, eu quero fazer o bem, mas eu sou coagido a fazer o bem, porque senão eu não tenho algo que para mim é um valor maior. Por isso que parece um pouco com o primeiro, né? Então, assim, eu vou agredir, né? A pessoa me bate, dá um tapa. Eu vou reagir e vou dar um socão direto, um jab, um upper, né? Um soco rodado nele, porque eu estou coagido pelo valor de que eu devo ter uma posição de que eu não tenho sangue de barata, afinal de contas. Que eu não estou aqui para levar desaforo na cara. Isso, para mim, é valor maior. Por isso que parece muito com o primeiro. Né? Eu sou coagido a fazer alguma coisa que, eventualmente, eu tenho lutado até para não fazer, que é agredir o outro, ou até os valores que eu falo, que eu alimento e discuto filosoficamente do valor da vida,
né, filosoficamente, sobre um aspecto teórico, mas não sobre o aspecto de vivência, né, que deve preservar, não se deve agredir o outro. Eu sou um cara civilizado, eu acho que as pessoas não devem agredir as outras, mas se ele vem e me bate, eu tenho sangue de barata, então eu estou coagido por esses valores que minha vaidade, meu egocentrismo, meu egoísmo tem alimentado. Eles são tão grandes em mim, tornam-se um véu tão pesado que é difícil eu transpô-lo. É difícil, quase impossível transpô-lo. Daí que vai ter um comentário também de Emmanuel a respeito disso, né? Então, nós podemos agir nessas 3 formas. Nessa terceira forma, que é que eu tenho visto acontecer muito, acontece com mais frequência entre nós, em que eu vejo que as pessoas elas têm necessidade de se sentirem justificadas intelectualmente com as coisas, e pelo fato de não conseguirem dominar a complexidade dessas questões, chegam ao final da noite, né, sem dormir. Não conseguem ser felizes ou ter paz sem ter razão, sem dominar intelectualmente, sem ter saciado o seu senso de justiça, que às vezes é formado por essas coisas que ele vem alimentando, com esse mal que ele vem alimentando. Mas ele se justifica, dizendo, se justifica assim, ele se sente justificado porque não corresponde ao seu senso de justiça. Aqui a Aldinha estava falando, né, que a justiça, né, quem somos nós para poder alcançar a justiça divina? Fica perguntando quem eu fui no passado, ele faz assim, é porque você errou na onde? Quem somos nós para perdoar, para poder compreender o senso de justiça divina? Não é verdade? Veja, só que nós não suportamos isso. Nós não suportamos, a gente não dá conta. A gente prefere ficar a noite sem dormir do que confiar em Deus, que tem muito mais recursos, que tem muito mais misericórdia, muito mais compaixão, que tem muito mais respeito à própria lei de causa e efeito do que nós que tentamos estudá-la somos capazes de conceber. Então, seu senso de justiça é infinitamente mais complexo, mais divino do que aquele que nós possamos carregar e pelos quais nós não abrimos mão. E com isso, o que nós precisamos? Nós preferimos ter razão do que ter paz, do que ser felizes. Concluindo dessa frase que eu quero trazer, busque a paz e siga, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Isso mesmo, Vilma. Aquilo ali, não adianta você afastar do mal, tem que fazer o bem. Não adianta buscar a paz, tem que seguir a paz. E a paz é conciliar os seus valores com suas atitudes. Confiar. Eu até gosto de colocar tá vendo? Estou usando Naldinha aqui, a frasezinha dela. Confiem, mas confiem no amor de Deus, confiem na justiça divina. Esta é a paz, concilia-te. Afasta do mal, coloca o bem. Confia, isso é buscar a paz. E siga confiando. Mas não, a gente prefere, aí vamos ver até que o Emmanuel vai falando, que você vai ver como faz coerência com essa coisa de prefiro ter razão do que ter paz, né, do que ser feliz. Ele fala, olha, a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes, olha que interessante, para que tenhamos dias felizes. Olha, a felicidade outro dia nós estávamos discutindo sobre o que é felicidade. É um objetivo? Felicidade é aquilo ali. É como nós, de certa forma, somos condicionados a entender que a princesa, quando casa com o príncipe, é feliz para sempre. A gente pensa assim, né? Até então ela não era feliz, no entanto ela cantava com passarinhos, gente. Ela tinha amigos maravilhosos, mas não era feliz. Ela só será feliz quando casar o príncipe. Isso é uma ilusão, né? Aí que começa, vai ter que lavar roupa, aquelas coisas todas. Não é naquele tempo. Não, feliz é uma opção. E essa opção é a felicidade e paz são sinônimas no meu entender. Vejam, uma reflexão, uma proposição de que paz e felicidade sejam sinônimas. Porque a felicidade é quando você reconcilia, né? Se reconcilia com as leis divinas. Aí você consegue paz. Você não consegue, assim, eu diria que é impossível ter a paz verdadeira, ou a paz, porque não existe paz verdadeira e felicidade verdadeira. Não tem como você ser feliz sendo contrário às leis divinas.
Você não encontra. Isso é uma lei natural, né? O mal, o bem, sob o ponto de vista, o bem, por isso que é importante dizer o que é o bem que nós estamos falando aqui. O bem, sob o ponto de vista de cumprimento da lei divina, repercute no bem. O mal, sob o ponto de vista da lei divina, que é contrária às leis divinas, aquelas que nós bem conhecemos no escrito, na palavra, mas eventualmente tentamos exercê-la na ação, o mal, que é contrária à lei divina, e essa nós fazemos com facilidade, também repercute no mal. Não é? Porque más sementes dão maus frutos. E cada ato é uma semente lançada. Então, paz é uma escolha. Eu quero me reconciliar. Eu escolho confiar na justiça divina. Então, eu sei que todos os atos que aqui vêm, eu não os trato com revolta. Claro, eu vou tratar isso de duas formas. Né? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, na disciplina, aprendendo a compreender isso. Então, eu me coloco nessa disciplina, né? Na obediência. Né? Então, se eu me coloco na obediência, eu começo a perceber, eu buscando cada vez mais recursos através do que é necessário, né? Apontado pelo Evangelho, com auxílio do Espiritismo, e fico no esforço, na disciplina de compreender. Então, eu vou reconciliando, e na medida que eu mais reconcilio, mais eu percebo a felicidade do amor de Cristo, do amor da lei divina, e mais paz eu consigo. Então, eu vivencio a felicidade na escolha que eu faço de fazer uma reconciliação, fazer as pazes, não estabelecer conflito entre o que eu efetivamente elejo como valor primordial na minha vida com a lei divina. Como é que eu diria? Eu as harmonizo. Eu harmonizo em mim, afastando-me do mal, aproximando-me do bem, buscando a paz e seguindo a paz. Eu faço isso comigo. Como é que eu faço isso? É ajustando os valores que eu elejo. E são os valores que determinantemente estabelecem as escolhas que eu faço com as leis divinas. Eu harmonizo. Aí, quando eu harmonizo, eu experimento essa paz que eu quero escolher. Por isso que eu falo que felicidade é escolha. Paz é escolha. Então ele fala, indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes. Para que a gente viva dias felizes, tem que escolher dias felizes. Parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Olha que ótimo. Aí eu acho muito interessante. Só voltando aqui. Por que ele fala um campo imenso de obrigações? Vou entender o que é obrigação. Obrigação é a condição, senão não se tem. Outro dia nós estávamos falando a diferença, nós estávamos estudando entre necessário e dever. Então, assim, a obrigação é o que é necessário. Para ter paz, há uma série de necessidades. Nós entendemos que esta paz é a reconciliação dos seus valores com as leis divinas. Agora, para que isso aconteça, há uma série de necessidades. As nossas disposições de vivenciar essas necessidades. Então, se são necessárias, é obrigatório. Nós sempre entendemos que é obrigatório, que é algo que como é que chama? Compulsório. Não. Obrigatório é vinculado ao objetivo e não a você. Compulsório é quando eu te obrigo a fazer isso, para que você chegue lá. Mas não te empurra, você vai ter que fazer. Então, eu não sei se eu estou certo nessas conceituações, não, mas eu gostaria que a gente trabalhasse assim, que compulsório é que alguém te pega e te faz fazer, sem que você queira. E obrigatório é o necessário. Olha, se eu quero ter paz ou harmonizar os meus valores com as leis divinas, eu tenho uma série de necessidades que devem ser cumpridas. É obrigatório que eu as cumpra, sem as quais eu não atinjo essa paz. Então, por isso que ele fala que tem um campo imenso de obrigações. Deu para entender assim? Você quer paz? Tá, mas para você ter a paz, é obrigatório que você passe por aquilo. Eu quero chegar a Teoflotone, é obrigatório que eu passe por esse caminho. Eu não chego no Teoflotone, né? Falo Teoflotone, que é a minha terra querida natal. Assim, sem passar por Valadares, não tem jeito, né? Porque entre Belo Horizonte, lá tem Valadares no meio, tem que passar por Valadares, é obrigatório. Eu quero passar eu quero ir para Teoflotone, né, pela estrada sem passar por Valadares. Aí você pode falar assim, não, você vai lá para Bahia, por ali, não, tudo bem. Eu quis dizer isso, olha, tudo bem, ninguém te obriga a ir para Teoflotone, mas se fizer isso, tem que passar por Valadares, não tem jeito. Entendeu o que eu quero dizer?
É isso. É uma coisa vinculada a Giovlotone, obrigação de passar em Valadares. Se eu estou em BH, se eu estou nesse plano de evolutivo, eu quero chegar num plano superior, é obrigatório que eu passe por esse caminho, não tem jeito. Cabe a mim escolher passar ou não. Então, para alcançar a paz, é obrigatório que eu passe por aqui. Não é fácil apartar-se do mal. Consubstanciando nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, é muito difícil praticar o bem. É isso mesmo. Nós temos ao longo das encarnações alimentando valores que se distanciam das leis divinas. Porque nós estamos nesse mundo, e nós estamos nesse mundo com expressões de várias personalidades únicas, cada uma delas com determinados recursos para vencer determinadas necessidades para o crescimento da única coisa que é única, que é o nosso espírito eterno. Mas as personalidades são múltiplas e únicas. Né? Nunca mais haverá um Theo ainda mais bonitão desse jeito no mundo. Né? Agora, o espírito, o espírito que recebeu momentaneamente essa personalidade que hoje se chama Theo, ele só cresce. Né? Temos esforçado para isso. Né? No máximo estacionar, retroagir, não, por favor. Né? Nós temos esforçado para crescer. Na minha próxima encarnação, haverá outra personalidade única. O espírito é uma individualidade, ele continua crescendo. Né? Então, nós vamos continuar, nós vamos falar assim, e esse apartar-se do mal são inúmeros desvios desse agir segundo as leis divinas que nós fazemos e construímos valores e hábitos e práticas e como você fala assim, como sabe como uma pessoa reage sem pensar? Atos, né? Naturais, a pessoa, como se fosse assim, um treinamento, como se tivesse um treinamento muscular, que nem atleta, ele não pensa, do vôlei, ele não pensa como é que é a posição do dedo na hora de dar um toque, ou não pensa como a posição dos braços na hora de fazer uma manchete, já vai naturalmente, porque já está com a memória muscular, nós temos uma memória de atitudes consubstanciadas nos desvios inúmeros da nossa alma através de consecutivas encarnações. Então, é muito difícil vencer isso. É como vencer, em várias circunstâncias, vencer o vício do cigarro. É como se fossem vícios. Eu estou acostumado a tratar mal as mulheres ao longo de várias encarnações. Eu preciso de algumas. Eu lembro o caso de um cara, uma pessoa falando, nossa, olha lá fulano, tem 2 esposas. Aí uma pessoa mais harmonizada de seus valores com os direitos, com as leis divinas, falou assim, calma. Você que não sabe das encarnações anteriores dele. No anterior ele tinha 5, ele está melhorando. Mas nós necessitamos de ter controle, de ver uma justiça que nos atenda. Olha a justiça divina muito maior, dando oportunidade para que gradativamente dessa ele vá se desprendendo desses desvios inúmeros da alma em várias encarnações que consubstanciaram nele um tipo de atitude. Mas ele tem lutado. Então, a nossa percepção, e isso que nos desespera, porque a gente, nossa, como é que pode haver fome no mundo? Como é que pode ter uma criança ali jogada? Mas nossa visão é estreita. E nos consubstanciamos ao longo das várias encarnações, querendo trazer para nós, para o nosso julgo, esta justiça. Diz primeiro que Jesus fala, não julgue. Lógico, nós nunca teremos os dados suficientes para julgar. Dentro das nocivas paixões pessoais, que nos empolgam a personalidade. Olha só, empolgam a personalidade. O que eu acho nessa personalidade, com os recursos intelectivos que eu tenho, com as vivências que eu tenho, a visão certa é essa, eu quero ter razão. Cadê o confiar? Cabe-nos ainda reconhecer que nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos. É impossível buscar a paz e segui-la. Então, veja, por isso que nós falamos no início. Aparta-te do mal, vai fazer o bem. Porque se você permanecer no mal, não retirar e não ocupá-lo com o bem, é impossível encontrar a paz. É impossível encontrar a paz ou a felicidade tendo que ter razão. Por isso que a frase que eu acho fantástica desses tempos é isso. Você quer ter razão ou quer ter felicidade? A razão sua. Né? Nós teremos de dar conta pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. Isso mesmo, Evandro. Sempre daremos dar conta disso. Né?
Essa questão de dar conta, assim, é uma questão. Isso já é uma questão da lei de causa e efeito. Todas as ações do mal, né, ou seja, distantes da lei divina, repercutem, né, mal. As ações do bem, ou coerentes, ou conciliadas com as leis divinas, repercutem no bem. Seja uma coisa ou outra, nós sempre responderemos, é da lei. Não é verdade? É da lei. Agora, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabemos ainda reconhecer que nos conservamos envolvidos na túnica, apesar de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Claro, porque se nós estamos obliterados pelas nossas personalistas justiças, sem confiar na justiça maior de Deus, no esforço, aquilo eu falei, eu tinha 5, agora tem 2, né? Eu não, nosso amigo. Tinha 5, agora tem 2, ok, vai caminhando, tendo essas disposições, né? Ele vai caminhando e vai melhorando, mas confiando sempre em Deus. Porque nós, em sã consciência, não podemos dizer que nós chegamos lá. O dia que nós chegarmos lá, não encarnaremos mais. Então, a luta é contínua. É contínua, não tem como não ser contínua. Não é verdade? Ela vai continuar acontecendo sempre. Agora, se a gente ficar, não, eu que tenho razão, não, mas não é possível, eu não sou capaz de admitir isso, se continuar nessa, a gente nunca vai sair do lugar. Vai continuar do mesmo jeito. Vai ficar preso pelos nossos caprichos anteriores. Aí vai, cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Olha que interessante. É o que nós estamos falando. Essa túnica pesada cega. Mas cega por quê? Cega sob o ponto de vista que não nos deixa ver aquilo que efetivamente é o bem. Olha a conceituação que nós fizemos lá no início, o bem é aquilo que é em real sintonia com a lei divina. Então, é cego que a gente não tem olhos de ver esse bem, porque ele não é valor para nós. Então, é esforço muito grande por afastar-se do mal e fazer o bem, para que a gente aprenda, para que a gente possa buscar a paz e segui-la. É dizer assim, eu estou dizendo para mim, por isso que eu digo preciso, não estou falando para o outro, eu digo para mim, eu preciso confiar em Deus. Eu devo procurar. Então confie, isso é seguir. E como é que a gente confia? É nas atitudes. É quando chega uma surpresa, por isso que eu falo de um tapa, que ele vem de improviso, né? Alguém chega com um tapa de improviso, você confia em Deus, na lei divina, e confia de que é um bem maior você não agredir o outro, e você não agride o outro. Por isso que Jesus falou, se alguém te der um tapa numa face, ofereça-lhe a outra. Olha que coisa difícil que é, como ele fala assim, ofereça, talvez ele diga assim, a possibilidade do alívio dessa tensão, que na sua cegueira ele não consegue ver forma de exteriorizar, senão através do tapa. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, palavrão é uma espécie de catarse que eu estou tirando, colocando assim, não. Catarse é você abandonar o palavrão, porque se o palavrão está acumulando em você, você não tem que pôr ele para fora, você tem que extirpá-lo, porque você pondo para fora, você só o alimenta. Só o alimenta. Né? É que nem você está ali, você está com ódio da pessoa, você exterioriza o ódio, você está com palavrão em você, quer dizer, que são escatológicas, agressivas, preconceituosas, porque o sujeito, né, chamar o outro de homossexual, ou alguma coisa assim, ou lembrar, sei lá, dejetos humanos, né? Você está pondo para fora, você está revivendo, você está trazendo a energia e o significado que essas palavras têm. Então, você não está fazendo catarse. Fazer catarse é abandonar o pensamento disso. É substituir, afastar-se desse mal e colocar outra coisa boa no lugar. Né? Ele fala, cegaram nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas cenas evolutivas, claro, e acostumados ao exclusivismo do atrito inútil e do desperdício de energias sagradas. Qual que é o desperdício de energias sagradas? É quando você leva um tempão justificando a justiça que você já elaborou, querendo ter razão, querendo arrumar argumentos e dizer assim, não, mas
Veja, eu estou aqui com a arma, vem um bandido e vai ameaçar aqui a minha casa. Você acha que eu não vou atirar para defender a minha vida? Quer dizer, você cria toda uma estrutura, até um atrito de informações, de argumentações inútil. Se arma mais aquele que confia em Deus Pai. Se arma mais aquele que no dia a dia, nas suas atitudes, busca ter mais coerência com a lei divina. Se arma mais aquele que confia que todas as atribulações que são apresentadas a você, acredita que Deus tem fé, no coração mesmo, num estado emocional de confiança, de que Deus é soberanamente bom e justo, então tudo que lhe aparece não é sem sentido, não é castigo, porque Deus não castiga, né? É misericórdia divina de nos apresentar necessidades para o nosso próprio crescimento, que é completamente diferente. Te afasta a ideia cada vez mais de Deus vingativo, né? Esta é a situação real da maioria dos encarnados, e de grande parte dos encarnados, que se acomodam nos círculos dos homens. É muito comum dizer assim, morreu, acabou as coisas. Não. Você desencarna, você fica no mesmo padrão que você viveu. Se você pensa, tem a história do moço que estava desencarnado, conversando com a médica, e falou assim, eu não sei o que acontece, eu estava ali na rua Tupis, aí tinha uma briga, de repente, quando eu vi, eu fui puxado lá na rua Guacurus contra a briga, porque ele nem percebia que ele estava espírito e era sugado com um padrão que ele carregava. Padrão de pensamento, padrão daquilo que ele carregava na alma, vibrava o atrito. Então, ele desencarnado, que estava mais leve, ele era atraído para situações como essa. Então, imagina, o que ele fez? Ele estava construindo uma vida espiritual no mesmo padrão que ele havia alimentado enquanto encarnado, e continuou nele. Por isso que fala que essa situação real da maioria dos encarnados, de grande parte dos encarnados, que se acomodam aos círculos dos homens. Por quê? Porque a pessoa morre e continua interessado em quem ganhou, quem que fez, quem traiu quem, qual bandido que está preso, onde é que está o dinheiro, investimento, não sei aonde, não sai do círculo da Terra. Fica aqui e fica enclaserado e também atormentado, porque tem razão. Mas como é que pode? Aí vai interferir. Como é que pode aquele sujeito bater naquela mulher ali e que fazer isso? Isso não pode. E que vai lá e se acha. E não vou, eu fico... Tudo bem se indignar pelas crueldades do mundo, mas mais proveito você tem para você e para o meio que está é confiar em Deus Pai e ter suas ações contrárias àquilo. Se você não é polícia para ir lá prender, que lhe cabe, mas mais você faz pela essa sociedade é confiar que Deus não traria, não deixaria nada sem sentido acontecer à sua volta, confiar, orar, e quando você tiver uma ação em relação a outra pessoa, que seja uma ação de bondade, de harmonia, de paz, coerente com as leis de Deus. Aí sim você faz, muito mais do que sua opinião, ou de ter controle sobre a justiça do mundo. O que rege, por mais que pareça ser maluco isso no mundo, é a justiça divina. Porque Deus é onipotente e não deixaria nada acontecer que não fosse da nossa necessidade que acontecesse. Muito embora, eu confesso, me causa às vezes uma certa incômodo, porque eu não dou conta, eu fico assim, mas de repente, quando eu busco uma oração, eu falo assim, não, está na mão de Deus. Isso, gente, não quer dizer que eu me acomode, não. Olha, afasta do mal confiando, mas faz o bem. O que cabe a mim é que nas minhas atitudes, no campo de ação que eu faça, repercuta o bem que eu seja capaz de fazer. Que eu possa ter uma ação tão boa como eu perceba a ação do meu Pai. Como Jesus fala, como é misericordioso o vosso Pai. Então, eu tento aperfeiçoar minha percepção do Pai nas minhas atitudes. Deu para entender? Assim, dando para a gente raciocinar? Essa situação real da maioria dos encarnados e grande parte dos encarnados que se acomodam aos ciclos do homem. Porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. Se você aqui encarnado, você é uma pessoa apegada ao dinheiro, você não acha que vai ficar livre dele ao desencarnar. Se você é uma pessoa obcecada por sexo, ou que se interessa para a vida alheia, ou que é muito juiz, fala, isso aqui está errado, tem que fazer assim e tal, e que eu só penso em ganhar dinheiro, ou a gente fala dinheiro, parece que é um vilão, né? Ou só penso em ficar, enfim, seja o que for.
né? Não, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que aumentar patrimônio, olha, tá vendo? Eu me imponho uma obrigação, né? Que não é do objeto, né? Eu me atrelo aquele amor, aquele objeto, aquela paixão, então eu me empenho naquela obrigação, então você vê muito, assim, você vê não, eu não sei, né? Mas por isso que a gente fala que às vezes as casas saem, as pessoas morrem e ficam na casa, porque elas não conseguem abandonar, pegada às coisas da casa, né? É isso que acontece. Não, se eu sou uma pessoa hoje fofoqueira, uma pessoa desleal, se eu sou uma pessoa que não interessa em fazer nada, só descansar e ver no filme, você acha que amanhã eu vou ficar aquelas asinhas e subir para os céus infinitos? Não, eu continuo vibrando o padrão que minha alma vem alimentando. Uma vez uma frase que eu vi da Aldinha que eu achei ótimo, que assim, viveremos no universo que houver, no paraíso que houvermos construído enquanto encarnados. É nele que viveremos. O fato de termos, tanto é que quando Kardec começou, perguntou para os espíritos, quem sois vós? Somos as almas dos almas que viveram na Terra. São as almas do que morreram, desencarnados, que continuamos vivos, a morte não existe. Por isso que ele percebeu já que havia espíritos todos já esses, os mais intelectuais, os mais nobres e os menores, mais atrelados às questões mais baixas, né? Por isso que eu voto fim de carona. Eu vou terminar. A palavra de Pedro, desse modo, vale para o desafio generoso. O desafio foi posto, né? Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Olha que coisa bonita, quando ele fala nosso, deve. Se ele falasse o seu, ele não falava deve. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou refira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal. Quer dizer, se falamos de ideal, se falamos de crescimento da alma, né? Apartemos do mal e pratiquemos o bem possível. Por isso que ele fala possível, porque é segundo aquilo que nós damos conta. Na disciplina, porque algum bem a gente faz por cumprimento, outros bem na disciplina. Nos apliquemos na disciplina. Identifiquemos a verdadeira paz e seguimos-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele. E como afastamos? Nos preenchemos de bem, né? Semeando sempre o bem. Como é que te afasta? Semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência da nossa fé. A persistência da nossa fé. Você lembra que nós falamos sobre confiar? Eu confio. Não credo em bruxas, mas que lá, né? Espanhol é maravilhoso, né? Não adianta dizer que você acredita, tem que confiar. Não é tem, não. O que é necessário é confiar. O tem é você que estabelece. Não adianta você falar assim, eu acredito muito em Deus. Ok, não duvido que você tenha uma percepção intelectiva, que já é um caminho maravilhoso de dizer que existe Deus. Isso para mim, assim, eu digo assim pessoalmente que é diferente. O que vai dizer mesmo, se você acredita, é o seu estado emocional de confiança em relação às leis divinas. Porque Deus é Deus. Ele pode ser, as pessoas entendem como uma pessoa, como uma coisa, né? Deus é a sua lei. Deus é amor. Aí que se define Deus. Gente, vocês me perdoem, eu falei demais, né? Espero que não tenha falado demais. Falei muito, né? E hoje nós temos, assim, que tem sido muito agradável a gente sempre receber dessas nossas companheiras que fazem parte da equipe do Dr. Bittencourt, né? Que vem nos trazer um sopro de alegria, de reencontro, né? Eu queria lembrar e falar para todo mundo que toda vez que eu estou aqui e vejo que as pessoas estão acendendo, assim, aperta meu coração e, ao mesmo tempo, me dá alegria, né? De saber que nós estamos juntos, né? Toda a equipe de trabalhadores e a equipe das pessoas que buscam o Dr. Bittencourt, né? Buscando um alívio. O Dr. Bittencourt está na casa de cada um e eu sinto uma alegria muito grande dizer isso para vocês, porque a sensação é muito boa e que nós podemos, cada dia mais, utilizar essas reflexões para aumentar a confiança em Deus Pai em nossos corações. E eu agradeço muito a presença de vocês. Saiba que eu não posso perder salário. Muito obrigado, então, por vocês assistirem. E vamos chamar, então, nossa querida amiga, Angélica, para poder fazer a nossa oração. Obrigada, Theo, pelas reflexões muito importantes para nós, foram ótimas.
Obrigado, Angélica. Fica com Deus. Fique com Deus. Então, eu vou pedir licença para vocês, para eu ler um Pai Nosso, para começar a nossa prece lendo esse Pai Nosso. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações, dos erros, dos vícios, do egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer obrigado, Pai, por mais esta lição. Com as vibrações dessa prece, nós elevamos o nosso coração com gratidão. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã reunidos em nome de Jesus para aprendermos, refletirmos e sermos tratados pelo Dr. Bittencourt e toda a sua equipe. Agradecemos imensamente ao Dr. Bittencourt e sua equipe. Rogamos a Jesus pelo nosso planeta, que as suas vibrações de paz se estendam a todos, que possamos neste momento enviar vibrações de paz como bálsamo àqueles que estão em aflição, em dor. E rogamos ainda, Jesus, pelos governantes desta nação, que possam ter lucidez, discernimento nesta hora tão grave em que estamos passando. Obrigada, Jesus. Pedimos que fique conosco e nos ajude a estarmos contigo. Despedimos-nos rogando a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus.